Vamos à leitura. Primeira Epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. A palavra do Senhor diz assim: Cristo é a palavra da vida, diz ali um dos títulos que às vezes a gente menciona pela qualidade, eu fiquei de dizer para os irmãos algo muito importante. Segura um pouquinho aí a leitura. Aqui nós temos a tradução oficial da igreja como a ACF, Almeida Corrigida Fiel, pela sua preservação e a sua fidelidade às escrituras sagradas. Pastor Michael tem ensinado, inclusive a mim, antes de estar aqui com os irmãos, já há uns anos atrás, eu fui presenteado por ele, a primeira ACF que eu tive. Essa aqui também foi ele que me deu, olha que bonita. Já agradeci ele, mas a primeira foi ele que me deu também lá em Porto Alegre. Foi na minha casa, me presenteou, e nós combinamos de fazer uma indicação, não só para os irmãos já sabem, mas para as pessoas que vão ouvir isso, A gente tem tentado compartilhar a palavra de Deus para que as pessoas creiam em Jesus e sejam salvas. Então, a gente sabe que, infelizmente, não são todas as traduções para a língua portuguesa que são confiáveis, mas eu vou falar somente daquelas que nós entendemos, nós quanto igreja aqui, Pastor Michael, os irmãos da igreja local entendemos. A primeira seria essa, a Bíblia ACF, da Trinitariana. Ela vai ter a doutrina da preservação em relação ao TR, ao texto recépticos, e ao TM, o texto massorético, ela vai ser fidedigna, a mesma fonte também de outras duas Bíblias que eu vou citar também, que são os originais, a gente fala assim, os originais do grego e do hebraico. As outras duas Bíblias que eu vou também indicar para a leitura dos irmãos, das pessoas que queiram conhecer legitimamente a palavra de Deus, que é fiel na sua preservação em todos os tempos que Deus preservou, é também a King James, os irmãos também conhecem, 1611, na qual a própria ACF e a outra que eu vou citar, que é a LTT, que é uma Bíblia mais recente. Inclusive eu estou com ela lá em casa do pastor Michael. Uma Bíblia muito boa, muito bonita, mas também muito boa, assim, bem diferente a leitura dela, bem fiel, assim, às expressões digamos, aos originais, para não me complicar aqui. E essa Bíblia LTT é a Bíblia literal do texto tradicional, assim como a King James 1611, ela vai ter a equivalência formal, a parte de tradução. Ela também vai ter o TR, que talvez é a parte mais importante, mais cara para nós, é a preservação, essa doutrina que nós cremos do Sola Escritura, que é a preservação da palavra de Deus na fidelidade, na fidedignidade, como fidedigna aos textos originais, Então a gente crê que Deus, na sua soberania, preservou a sua palavra. Amém, irmãos? Eu sei que aqui nós cremos nisso. Nós temos sido ensinados aqui pelo pastor Michael já há algum tempo, Eu já tenho, desde 2015, ele já vinha falando isso para mim. Eu comecei a entender melhor quando, comecei a ler essa Bíblia ACF, que é a que a gente vai ler hoje. Até aqui, a Bíblia Sagrada, Almeida Corrigida Fiel ACF. Então fica essa indicação para aqueles que estiverem nos ouvindo através da pregação da palavra de Deus, essas três Bíblias, que ainda são remanescentes, porque majoritariamente, infelizmente, as traduções brasileiras elas têm se distanciado dos originais. Então é importante que nós venhamos a entender a gravidade e a importância da gente saber quais ainda são as Bíblias remanescentes, as Bíblias importantes que ainda preservam, creem nessa doutrina da preservação, da soberania de Deus em relação aos originais. Amém, irmãos? Então, dito isso, primeira epístola universal, uma epístola circular a todas as igrejas, a todos os irmãos, de João, capítulo 1, versículo 1, Cristo, a palavra da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos
tocaram, né, da palavra da vida. Aqui eu vou fazer um parênteses aqui, do verbo da vida também, tá? É tão correto quanto isso aqui, do verbo da vida também. Essa expressão ela também é correta. Versículo 2: porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia, glória a Deus. Versículo 3: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Podeis assentar, irmãos. Nós tínhamos acordado aqui um pouquinho antes de nós entrarmos exatamente na exposição. Nós fizemos a leitura por respeito aos irmãos, para depois os irmãos vão ficar levantando, e eu não vou entrar diretamente no texto, mas eu vou falar um pouquinho sobre o apóstolo João, vou falar um pouquinho sobre a epístola de João, e quem eram na época, quem eram os destinatários, né? Embora essa epístola, essa carta, ela não fala nem quem é o autor, nem quem é os destinatários, nem quando foi, mas nós, assim, pela a história da igreja, estudando um pouco os pais da igreja, e vendo alguns testemunhos fiéis, assim, que a gente pode dar credibilidade, sei que o pastor Michael também pensa da mesma forma, a gente vai ter ali uma noção de quando foi escrita, para quem foi escrita, né? E a gente também não vamos titubear aqui, para nós foi o apóstolo João. Quem escreveu essa carta carrega o nome dele pela própria tradição da história da igreja, e, né, o discípulo amado é ele mesmo, filho de Zebedeu, esse homem, né, que era conhecido também como o irmão do Tiago, que era a duplinha ali, os filhos do trovão, né, que eles eram os irmãos confusão, que depois ele fica conhecido, olha o poder do evangelho, irmãos, ele fica conhecido como o discípulo amado de Jesus. Olha a transformação que alguém recebe ao ter um encontro com o evangelho, a ter um encontro com aquilo que o evangelho contém, que é o próprio Senhor, o próprio Cristo, o verbo da vida, a palavra, o Logos de Deus vivo, né? Aqui eu já estou meio que entrando, estou me segurando para não entrar exatamente na exposição, mas vamos lá. O apóstolo João, ele foi o último apóstolo a vir a padecer, a vir a morrer. E ele é o único apóstolo de todos os apóstolos, inclusive o seu irmão, Tiago, que não foi martirizado, que não foi morto por amor de Cristo do Evangelho. Todos os outros 11 foram mortos. Nós sabemos que Judas se matou, né? O traidor, né? O filho da perdição. Mas os outros 10, eles foram mortos por amor de Cristo do Evangelho, foram martirizados, essa é a expressão, né, mais correta. E João não. João morreu, como é que se diz, de morte morrida, ou de morte natural, né? Ele morreu por idade. Então ele era um apóstolo ancião, ele já era um irmão maduro, ele já era um irmão assim que tinha atravessado aquelas décadas todas. É possível que ele tenha morrido perto dos 100 anos, creio que sim, creio que é muito provável que ele tenha chegado perto dos 100 anos, tá? Então realmente, 9 décadas, sendo que 6 delas, pelo menos, ou 7, é possível que 7 delas tenha sido assim, exatamente vivendo em prol de Cristo, o Senhor que se tornou dele o Salvador dele. Esse João, ele também foi discípulo anteriormente de João Batista, antes de seguir a Jesus. Pois quando João Batista vem a falecer ali, né, a ser morto, martirizado, né, aquela história que a gente conhece, que a sua cabeça é entregue numa bandeja de prata, né, porque a filha lá de um adultério, no caso, que estava sendo cometido por Herodes, ela acaba, a pedido da mãe, né,
pedindo que entregasse, porque ela dançou no aniversário, ganhou o direito de pedir o que queria, e aí a mãe manipulou ela, pede a cabeça daquele homem, João Batista, o profeta de Deus. E aí João Batista morreu. Então tem uma conexão aí. João, desse jeito, ele é um daqueles que ouvem de João Batista assim. João Batista pede que os discípulos deles vão até Jesus e perguntem se ele é. E nós cantamos aqui hoje, ele é. Amém, irmãos? E João Batista envia os seus discípulos, eles vão lá e perguntam para Jesus. O nosso mestre pergunta se tu és aquele a quem ele tem preparado o caminho. Lembra que João Batista é o cumprimento da promessa de Isaías, aquele que vai preparar o caminho do Senhor, né? Aquele que vai tirar as pedras, as barreiras, para que passe, né, o Senhor, passe o Rei, né? Esse é o sentido dessa expressão. Então João Batista, ele vai dizer assim, a partir de agora, que ele cresça e que eu diminua. Lembram? O que ele está dizendo? Sigam a ele, né? Então, na própria história de João, nós temos um ensinamento aqui. Todos os discípulos, porque nós somos discípulos de Cristo, amém? Então, ao decorrer da nossa vida, né? Eu comecei a fazer isso nos anos 90 ainda. A gente vai pregar o Evangelho, pessoas vão se converter e a gente vai fundamentar elas em Cristo. A gente vai discipular elas a Cristo, porque a gente faz discípulos para Cristo. Quem faz discípulo para si é seita. A seita, sim, fazem discípulos para si, seguidores seus. Nós, discípulos de Jesus, nós fazemos discípulos para Cristo. Nós apontamos para Cristo. Então aqui tem uma lição na vida de João Batista. E qual é o fruto desse evangelista, desse pregador João Batista, que discipulou, que tinha discípulos? João, o apóstolo João. Olha que tremendo. Vocês estão vendo a conexão? Ele disse assim: a partir de agora sigam a ele, porque ele é aquele que eu vos falei, que eu disse para vocês, que eu não sou digno de desatar as sandálias, as correias das sandálias dos vossos pés. Então, dessa forma, nós estamos falando aqui de um irmão que depois foi comissionado, foi chamado primeiramente para ser um discípulo de Cristo, ele e seu irmão Tiago. Lembra que eu comentei que os 10 foram martirizados, os 11 morreram, assim, de morte fatal, né? Como mártires, ou o Judas, como traidor, também acabou morrendo pela causa, né? Mesmo de forma contrária. Mas veja que interessante, irmãos. João, ele vê o seu irmão, seu primeiro a morrer. O primeiro apóstolo, o primeiro discípulo daqueles 12 a morrer foi Tiago, irmão de João. Então, ele foi o último a morrer. Então, ele ficou um bom tempo, né, sem o irmão dele, que era o companheiro de pesca lá com Zebedeu e tal. Ele viu o irmão sendo morto por amor de Cristo e do Evangelho. Então, ele era um homem muito maduro, que ele tinha as marcas na sua família. Ele perdeu o seu irmão por amor de Cristo e do Evangelho. Eu quero tentar passar para vocês a qualidade, não que isso importe, assim, mais do que o Espírito Santo inspirando a palavra de Deus é inspirada, amém? É a palavra que é inspirada. Os homens são movidos pelo Espírito Santo. Só que eu quero mostrar para vocês quem era esse autor, quem é esse João aqui, né? Ele era filho de uma irmã de Isabel, né? Perdão, de uma irmã de Maria, aliás, né? Então eles tinham ali um parentesco com Jesus de uma forma muito terciária, né? Assim, terciarizada. Mas esse João, ele é comissionado por Jesus de uma maneira tão íntima, irmãos, porque Jesus, ele tinha suas multidões, ele tinha lá os 120, os 100, os 70, as multidões mais de perto. Depois ele tinha os 12 e depois ele tinha os 3, Pedro, Tiago e João, lembram? Eram os mais chegados de Jesus. Mas esse era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Então ele tinha ainda mais afinidade com Jesus. Ele ouviu a batida do coração de Jesus. Ele tocou em Jesus. Ele abraçou Jesus. Ele foi abraçado por Jesus. Então, dessa forma, nós podemos entender por que Jesus, quando Jesus foi crucificado,
O único apóstolo, o único discípulo que estava lá, tirando a mãe dele, Maria Madalena, as mulheres, né? Pode ver, as mulheres estavam lá, né? Todas elas, né? Mas o único homem, porque todos fugiram, a Bíblia diz que todos os discípulos fugiram. Pedro negou, lembra? Mas tinha um que não fugiu, João. João estava lá. Lembra que Jesus olhou assim, ó, da cruz e disse assim, ó: mulher, este é teu filho, eis a tua mãe. Jesus pede para ele cuidar da mãezinha dele, né? Para quem que Jesus fala isso? Para João. Então olha que interessante, quem era esse homem, né? Ele é o mesmo também, irmãos, que ele, quando ele chega com o Tiago, ainda vivo, o irmão dele, numa aldeia de samaritanos, aí eles se negam a receber Jesus e os discípulos, os apóstolos, aí ele volta bravo, eles voltam bravo, ele e Tiago voltam para Jesus e falam assim, ó: Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu sobre essa vila de samaritanos que não querem nos receber, não querem receber a ti? E Jesus assim, calma. Jesus já sabia, né? Jesus já conhecia o fim, né? Antes do começo, ele já conhecia o fim sem ver o fim. E ele já sabia quem ia ser João, seu discípulo amado. Depois ele vai se referir dessa forma. O nome de uma pessoa é algo importante. Eu já estou concluindo sobre esse homem. Quando ele está escrevendo o Evangelho de João, esse apóstolo, ele escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas, né? 1 João, 2 João, 3 João, que a gente vai entrar a partir de hoje, e também Apocalipse. Então, esse homem produziu, a mando do Espírito Santo, movimentado pelo Espírito Santo, a palavra inspirada, a autoridade das Escrituras por ele, foi um escritor de Deus também, né? Nessa obra de comunicar o Evangelho da salvação a todos. Então, esse homem, ele é um homem que, se a gente olhar um pouco para a vida dele, a gente vai se ver também, porque ele tinha essas questões. O apelido dele, do irmão, era o quê? Filhos do Trovão. Os Boanerges lá. Por que eles eram conhecidos assim? Porque ele e o irmão dele eram meio confusão. Então a gente vê alguns, né? Eles eram também um pouco egoístas. Lembram que eles conversaram com a mãe deles e conversaram com o Senhor, que a mãe falou, né? Senhor, no teu reino, nós podemos assentar mais perto de ti à mesa. Nós podemos ser os preferidos. É esse o mesmo autor. Mas esse homem, por conhecer Jesus e ver o que Jesus fez por ele, ele se arrependeu diante de Jesus. E Jesus o recebeu com tanto amor, e amor de tal maneira, irmãos, que esse homem foi totalmente transformado pelo poder de Deus. E veio a ser um dos autores bíblicos. E o Evangelho de João, que ele escreveu, é um dos tratados que contém, assim, teologicamente falando, as doutrinas principais das Escrituras. Olha só onde Deus pode nos levar. Deus pode usar um homem que era totalmente ignorante, pescador, um homem que era conhecido como confusão, como um homem que ele ia, filho do trovão, ele e seu irmão eram egoístas, a corrupção humana, assim como nós. E Deus transformou a vida dele. E ele veio escrever o Evangelho de João. E lá no Evangelho de João, que ele escreveu um pouquinho antes das epístolas, a gente acredita que ele deve ter escrito esse Evangelho de João pela sua muita longevidade e idade, comparado aos demais apóstolos. Ele viveu bem mais. Abram comigo lá no Evangelho de João. Aqui a gente já vai fazendo umas conexões. No capítulo 20 ou 21, deixa eu só confirmar aqui. Vinte e 31. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, diz assim:
Estes, porém, foram escritos para que creiais, grifem isso nas suas Bíblias, irmãos, é muito importante, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, nós entendemos que Deus, pela sua soberania, pelo seu poder, através do Espírito Santo, que é Deus, inspirando a sua palavra, que é inspirada, usou o apóstolo João para escrever o Evangelho de João para a salvação das pessoas. A gente lê um versículo aqui que muitos acreditam que ele quase resume todo o Evangelho de João. Ou seja, esses, porém, foram escritos, esses quem? Esses fatos, do capítulo 1 até o versículo 21 de João, esses escritos foram escritos para que as pessoas venham a crer, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então esse é o propósito do Evangelho de João. Esse versículo é chave para isso. Aqui tu acabou de entender todo o Evangelho de João só num versículo, que aqui está falando para te ter fé e para te ter a salvação, para te ter vida em Cristo. Então aqui o Evangelho foi escrito, preste bem atenção no que eu vou falar, o Evangelho foi escrito para não salvos. Diferente de Mateus, Marcos, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos de outros escritores, quis Deus assim, eles são muito semelhantes, por demais, são muito parecidos, 60% a 80%. Já João é diferente, ele não faz parte dos sinóticos, daqueles evangelhos iguais. Em João tem coisas que só vai ter em João. Vou dar uns exemplos aqui. Depois vocês vão entender por que eu estou dizendo para vocês que o Evangelho de João foi escrito para gentios, para os perdidos, para aqueles que não eram judeus, mas também para os judeus, para todos que não eram salvos. Eu vou dizer agora, porque a epístola de João, as epístolas de João, principalmente 1 João, foi escrito para os que já são salvos. Olha que legal. Pegaram? Vamos lá. O Evangelho de João foi escrito para quem não era salvo, para que fosse salvo, para que viesse a ter fé, viesse a crer que Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador enviado, lembra? Cristo é um título, Cristo não é um nome. Ele vai se tornar um nome depois mas Cristo é um título. Cristo é ungido, Christos do grego. Ele é o enviado de Deus para a salvação do homem. Então o Evangelho de João é escrito para a salvação do homem. Já as epístolas de João, sendo mais específico, a 1 João, a primeira epístola é para os já salvos, já é para os cristãos. Por isso que depois eu vou mostrar lá isso que eu estou falando, tá? Mas veja bem, aqui ainda no Evangelho de João, esse mesmo autor, irmãos, tem muita ligação, o Evangelho de João e as epístolas de João. Como é o mesmo autor, e eu creio dessa forma, ele usa palavras muito semelhantes. A gente vai ler um capítulo e outro, vai ver assim, muita semelhança na maneira como ele vê Cristo, na maneira como ele vê a mensagem de Deus, a salvação, o Deus Trino, a igreja, os fundamentos da fé, é muito semelhante. Por isso que a gente atesta, eu creio realmente que é o mesmo autor, Então assim, no Evangelho de João, assim como em Apocalipse, tem uma semelhança, porque o primeiro livro a ser escrito por João, Evangelho de João, o último livro a ser escrito por João, Apocalipse, Revelações, que é Apocalipse. Qual é assim a semelhança? Vai ser um pouco na escrita, vai ser um pouco nas palavras, nos substantivos, nos verbos, no mesmo grego, na qualidade. Há quem discorde, mas isso não vai fazer diferença no que a gente está falando aqui. Mas tem uma coisa que é muito semelhante, o número 7. Quer ver uma coisa? Evangelho de João teve 7 testemunhas que João usou, que não tem em Mateus, Marcos e Lucas, para testificar quem era Cristo.
inclusive o próprio Deus. Quer ver? Nós não vamos entrar para nós não se delongar, mas eu vou citar aqui para vocês verem 7 testemunhas que atestam que Jesus foi enviado por Deus, que Jesus era o Messias, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, o próprio Deus. Uau! Aleluia, irmãos! Glória a Deus! Vocês estão comigo? Vocês acabaram de ouvir as doutrinas principais sobre Cristo, os ensinos principais sobre Jesus. Não há, talvez, no entendimento. O que é o Evangelho? O Evangelho é sobre Jesus, não é sobre nós. Por mais que a gente pense que é sobre nós. Mas Evangelho é boas obras. Evangelho é projeto amor. Não, irmãos, o Evangelho não é boas obras. A igreja não é uma ONG. A gente querer identificar o social como Evangelho é muito pequeno perto do que é o Evangelho. Agora nós fomos salvos para as boas obras. Então as boas obras é uma pequena parte da manifestação do Evangelho na vida de uma pessoa. Mas é só isso. Agora tu querer dizer para mim que o Evangelho é tu apenas servir ao próximo, isso é muito pequeno para o Evangelho. Não se faz isso. É por isso que tu vai ver alguns pregadores dizendo: para mim não importa a doutrina, eu não gosto de ortodoxia, eu não sou conservador, eu não gosto de fundamentação, esse negócio da letra é fria. É porque a pessoa não conhece o verbo que dá a vida, mas ela acha que conhece a letra que mata. É um entendimento muito pequeno do que é o Evangelho e do que ele contém. Normalmente o Evangelho, ele é exatamente o que a Bíblia diz que ele é. Então, Deus é Deus Pai, ele é o que a Bíblia diz que ele é. Deus Espírito, ele é o que a Bíblia diz que ele é. Deus Filho, ele é o que a Bíblia diz que ele é. Um único Deus. Ele não é o que eu quero que ele seja. Ele não é o que eu me simpatizo que ele venha a ser. Não, ele é o que a Bíblia diz. E como é que a gente sabe disso? Porque o autor João, ele vai atestar tudo que ele fala no Evangelho para que as pessoas venham ser salvas, venham crer e ter vida em Cristo. É o que a gente leu lá. Então teve 7 testemunhas. A primeira ali que a gente vai ver lá no Evangelho de João Batista, lembra? Foi uma testemunha evidente sobre Jesus, preparou o caminho para ele. Depois a gente teve André, foi uma outra testemunha. A gente teve Natanael, né? Eu tenho até os textos aqui, mas eu não vou ler com os irmãos para a gente teve também os samaritanos, lá através da mulher samaritana, lembra? Fala disso, esse é o Salvador do mundo. Aliás, foi eles que disseram, né? Porque daí ela vai, chama eles vêm e falam assim: agora a gente não está aqui porque tu chamou, a gente está aqui porque a gente ouviu ele e ele é o Salvador do mundo, né? João 4. Então os samaritanos, ali a mulher samaritana, a gente vai ver também Pedro testemunhando, né? A gente vai ver Marta, um lindo testemunho. A gente vai ver também Tomé. Então aqui eu dei 7 testemunhas entre o próprio Evangelho de João que vão testificar quem era Jesus. E Tomé vai dizer assim: tu és meu Deus. Lembram? Quando ele toca em Jesus, ele fala: realmente tu és Deus, tu és meu Deus. Tomé ainda queria ver, né? A gente vai ver também os 7 eu sou, lembram? Famosos eu sou, que vai vir desde lá do Antigo Testamento: eu sou o que sou. Quando Moisés pergunta: eu vou lá, vou falar em meu nome, vou falar em nome de quem? Deus diz que o eu sou te enviou. Vou falar com o faraó, né? Aí ele chega lá assim: o eu sou me enviou, né? Porque como é que Deus se apresentou para ele? Eu sou o que sou. E aqui vamos lá. Primeiro eu sou. Eu estou no Evangelho de João, amém? Para situar os irmãos. São 7 também, número 7, lembra? Eu sou o pão da vida. Uau! Quem comer de mim jamais terá fome novamente. Meu Deus! Imagina Jesus falando isso para ti, meu irmão. Se tu te preocupas com o que tu tem de comer, e ele te diz: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais terá fome novamente. E sede. O versículo vai falar que ele não vai ter sede também, né? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta.
Eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, e deu, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai dizer na situação de Lázaro, né? Ele está falando com as irmãs de Lázaro, né? Que elas estão chorando e tal. E aí ele, calma, daí ele pega e diz, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E vai lá e ressuscita o amigo, ressuscita Lázaro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Famoso, né? Famoso versículo que é tão importante, tão caro para nós. A gente sabe que o único que pode nos conduzir, nos levar até o Pai é o Filho, é Jesus. Somente Ele pode nos levar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou a videira verdadeira. Então são os 7, né? 7 eu sou. 7 referências do Espírito Santo. O Espírito Santo sem medida, o Espírito Santo como um rio de água viva. Esse texto aqui, ó, o Espírito Santo como um rio de água viva, eu estou olhando aqui, lá em João 7, do 37 ao 39, Jesus vai falar uma coisa muito importante, ele diz assim, ó, se vocês crerem em mim, conforme diz as Escrituras, do interior de vocês fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. É do seu interior, irmão, pode confiar aí também, tá? Do seu interior jorrarão, fluirão rios de água viva. É sobre o quê? É sobre o Espírito Santo. Agora observem comigo. Então, vou fazer uma pergunta aqui, ó. Eu posso crer em Jesus como eu quiser? Sim ou não? Não. Ah, eu não posso? Não, tu não pode. Tu precisa crer como? Como diz a Escritura. Então, Jesus está dizendo, se tu crer em mim, como diz a Escritura, então ele está dando um padrão de referência. Eu não posso crer como eu quero. Nós já temos falado algumas vezes aqui no nosso meio. Então Jesus não pode ser um fofis, não pode ser um surfista legal, paz e amor. Não, ele não pode. Se não está na Bíblia, ele não é. Desculpa aí. Ele é o que a Bíblia diz que ele é. Amém? Esse é Jesus. Então quem crer em mim, como diz a Escritura, né, do seu interior. Aqui são as 7 operações do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo sem medida, o Espírito Santo como um rio de água viva, o Espírito Santo como um outro consolador, baita texto também, bem gaúcho agora, né? Baita texto. Ele vai enviar o outro, né? O Paráclito, o igual, co-igual. Aí a gente já vê a Trindade, amém, irmãos? O Espírito Santo não é menor que Jesus. O Pai não é maior que o Filho. O Pai não é o Filho, não é maior que o Filho. O Espírito Santo não é o Filho, não é maior que o Filho, nem inferior. O Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo, nem maior nem inferior. São co-iguais, co-substanciais, da mesma substância. Deus de Deus, luz de luz. Ou seja, na tua luz vemos a luz. O que significa isso? Deus é luz, amém? Mas Jesus também é luz, como homem, sim ou não? Não falou? Eu sou a luz do mundo, aqui no mundo, mas Deus é luz, Deus, vocês entenderam? Então na tua luz vemos a luz. Quem é a luz aqui? Lembra do haja luz lá em Gênesis? Tinha o caos, as trevas, né? E disse Deus, bará, haja luz. Gênesis 1:3, se eu não me engano. E houve luz. Então nós estamos diante aqui da Trindade. Nós vamos ver a Trindade ao longo das epístolas, assim como no Evangelho. E por último, o 7º, o Espírito Santo como soprado por Jesus, para que os discípulos fossem cheios da presença de Deus. E como uma promessa. Tem uma coisa tão linda que Jesus fala, irmãos, que eu gosto de, eu me lembro, eu me maravilho, que é o até que. Jesus fala assim, ó, vocês vão para Jerusalém, e até que sejais revestidos de poder, o Espírito Santo desça sobre vocês. Lembram do Pentecostes, Atos 1 e 2? Fiquem lá, não saiam de lá, sejam obedientes. É nesse sentido aqui, esse sopro, né?
É o mesmo sopro lá de Gênesis, quando Deus sopra, Zoe, é a vida, Shai, no hebraico, é a vida de Deus soprada, e é uma vida permanente, ela não se extingue. Nós vamos ver isso na exposição de hoje, inclusive. É a vida eterna, contínua. Glória a Deus, irmãos. 7 milagres, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo uma época, isso aqui foi na época que ele escreveu, no ano 70 do primeiro século, o Evangelho de João. As epístolas é a partir do ano 90. No ano 70, eu estou fazendo aqui, o nome disso que eu estou fazendo hoje aqui, consenso do nosso pastor, tá, gente? Ele pareceu bem para nós. É um panorama. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas antes de nós entrar na história sobre o apóstolo, sobre a época e sobre quem eram e sobre o que acontecia naquela época. Agora nós vamos ver os 7 milagres. A igreja não tem acreditado em milagres. Vocês acreditam nisso? Irmãos, nós precisamos acreditar nos sinais, nas maravilhas, nos milagres, no poder de Deus, por meio de Cristo Jesus, pelo amado Espírito Santo. Nós oramos aqui nesse lugar, nesse chão, nesse prédio, nesse ambiente. Nós oramos por um casal, e esse casal veio a se cumprir o que Deus tinha falado, veio a ter filhos. Isso é atribuição de Deus. Toda a glória a Deus, exatamente, glória a Deus. Isso é um milagre, a vida é um milagre. Nós, por nós mesmos, a gente não tem condição de fazer nada, irmãos. Eu não consigo mudar a cor do meu cabelo. Para me falar, para mim pintar, mas eu sei que não. Eu sou homem, a gente, né? Pintar cabelo, isso é coisa de todo respeito. Mas a gente não tem condição de fazer nada e a gente parece que não quer ter fé, irmãos. Para que servem os sinais? Acompanham os que creem no seu nome, na sua presença. 7 milagres que ainda hoje eles valem ou não para nós crermos na operação de Deus, sim ou não, irmãos? Eu queria continuar falando sobre isso, mas vamos aqui. Primeiro milagre, Jesus transforma a água em vinho. Por que Jesus faz isso? Queria se mostrar? Não, irmão. Jesus queria salvar um casamento. Uau! Sim! Jesus queria salvar um casamento que estava começando. Ele escolheu a instituição primeira de Deus, um casamento. A instituição de uma família para operar o primeiro milagre. Aleluia, irmãos! Glória a Deus! O primeiro milagre no Evangelho de João. E outra coisa, esses 7 milagres que eu estou falando só tem em João. Alguns eles vão aparecer, mas de forma um pouco diferente. Mas assim, a narração, a princípio, é só em João, até onde eu me lembro. Qualquer coisa depois o pastor Michael me corrige. É a escritura. Jesus transforma a água em vinho. Jesus cura o filho de um oficial, que demonstra uma fé e obediência. Lembra daquele oficial humilde, obediente, dando um exemplo para os discípulos, né? Que queriam ficar dando pitaco para Jesus. Lembra Pedro? Jesus repreendia Pedro, né? Amadão Pedro, né? Um homem de Deus, não vou. Mas esse cara que ele chegou com humildade, poxa, eu dou. Se eu disser um servo meu, vai, ele vai e faz. Então me diz apenas só me. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha a grandeza desse tipo de milagre. Jesus cura um paralítico. Não foi só um, né? Mas tipo, esse aqui ficou marcado no capítulo 5. É tremendo essa passagem. Jesus multiplica pães e peixes, aleluia. Irmãos, nós temos a teologia liberal, ela está presente na igreja. Já tem pastores de púlpito. E glória a Deus pelo nosso pastor aqui, pastor da igreja, que é o pastor Michael, que ele não aderiu a essa teologia liberal. Eu já vi pastores de púlpito dizendo assim, o que aconteceu na multiplicação dos pães e dos peixes foi que um espírito voluntário alcançou a todos, e todo mundo que tinha um pouquinho dividiu com o outro. Bem comunista, né? Vocês estão vendo onde está a mácula do negócio? Então não é atribuído o sobrenatural,
não é atribuído ao poder de Deus, mas sim é uma questão de um espírito comunitário, um espírito que faz as pessoas, né, querer dividir o que tem. Irmãos, isso é socialismo, isso é comunismo, isso é religião de Satanás, não tem nada a ver com o Evangelho. Eu falo mesmo, é a religião do capeta, o comunismo. A multiplicação de pães e peixes foi uma operação divina. Jesus, com o seu poder, ele abençoa. Lembra que ele pega os cestos, oferece ao Pai em oração, e o Pai multiplica e manifesta milagres para a glória de Deus, para a glória do Pai. Esse é o objetivo de nós. Se nós viemos a manifestar, e nós já estamos manifestando os milagres aqui para a glória de Deus, a glória seja de Deus, jamais nossa. Jamais, como o pastor Michael tem dito aqui, a gente não está aqui para falar de nós, ficar contando histórias sobre nós, não. A gente está aqui para falar de Cristo. O Evangelho é sobre Cristo, é sobre o que Ele fez e o que Ele pode fazer em nós, porque é apesar de nós, é apesar de nós, é apesar de tudo. Ele continua operando, nos usando, mesmo nós sendo quem nós somos. Ele, por misericórdia e graça, continua nos usando. Eu posso dizer uma coisa para vocês: eu mereci um inferno por mim mesmo, mas pela graça e misericórdia eu estou herdando a vida eterna no céu em Cristo. Aleluia. E essa é a certeza do nosso coração. Nós temos que saber o que nós merecíamos. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Zoe. E por último aqui então, não é o último ainda. Jesus anda sobre o mar e Ele manda todo mundo ficar quieto. Os discípulos, o barco, a água, o vento, fica todo mundo quieto. E ali eles achavam que não era Ele, né? Achavam que era um fantasma, se assustam. Tem um monte de situação assim. Irmãos, olha só. Nessa época aqui tinha os gnósticos, vocês já ouviram falar, os docetistas. Eles achavam que Jesus não era real, que ele era um fantasma. Tem um pouquinho a ver também, mas Jesus era real. Nós vamos depois ver isso aí. Jesus era de carne e osso. As pessoas ouviram Ele, as pessoas viram Ele, as pessoas tocaram nele, as pessoas viveram com Ele. Ele era de verdade, tá? Então Jesus andou sobre o mar. Jesus cura um cego de nascença, que é a questão do perdão, lembra? Senhor, quem pecou? Ele fala para que o Filho do Homem, para que Deus seja glorificado, né? Deus permite certas coisas para que Ele cure e para que Deus seja glorificado. Jesus está explicando para nós que quando a gente está diante de uma calamidade, a gente tem que ver o que Deus vai fazer. Essa é a fé, irmãos. A gente não pode ser assim, como é que diz, terra arrasada, né? O cara chega lá, copo é tempestade, copo d'água é tempestade. Não, tu tem que chegar e procurar ver o que Deus quer fazer. Amém, irmãos? Vamos aprender com isso aí. A gente quer ir lá em Lajeado, né? Levar lá mantimento, levar Bíblias, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, para aquelas pessoas que passaram recentemente por uma calamidade muito forte, perdas, morte, não só materiais, abalos emocionais, de tudo, irmãos. O que a gente vai fazer? A gente tem que olhar o que Deus está fazendo quanto igreja e cooperar com Deus, irmãos. Deixar o Espírito Santo nos usar, nos impulsionar, e a fim de nós irmos lá e amarmos e servirmos, sabe, consolarmos e levarmos a mensagem eterna, a palavra de Deus. É nesse sentido, para glorificar a Deus. Amém? Por último, Jesus ressuscita Lázaro, né? Que era um amigo, né? Irmãos, a Bíblia diz que Jesus chorou porque Lázaro é seu amigo. E Jesus diz também em João 15 que o amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele não só ressuscitou a Lázaro e deu a vida para ele, mas ele morreu por Lázaro, desde antes da fundação do mundo. Ele já amava Lázaro. Um amor eterno te amei, com benignidade te atraí para curar, te atraí para te
E nós somos uma igreja que nós somos santos, como nos abrimos, nós somos santos em Cristo Jesus, santificados. Então a nossa santidade afasta as pessoas, é isso? Não, é o contrário. A santidade de Cristo, pura, imaculada em nós, vai atrair as pessoas que estão mortas nos delitos e pecados. Esse é o milagre de Jesus. Nós podemos atrair as pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, pessoas que estão sujas, porque nós também estivemos. E aqui vamos aprender uma coisa: Jesus nos lava com o seu sangue, com água pura, que é a palavra de Deus, mas aí quando ele vai jogar fora, ele joga a gente junto. Hein, Bia, quando tu lavava as filhas, tu jogava o que fora? A água suja, as fraldas sujas, né? Mas não as filhas, né? É assim. É isso, esse é o amor de Deus, é o perdão de Deus, aleluia, glória a Deus, né? Então, assim, os 7 sermões de Jesus que só tem em João, que foram palavras assim que fundamentaram a época, a igreja, as pessoas, né? Eu vou citar bem rapidamente. Jesus ensina a Nicodemos sobre o novo nascimento. Uau, que palavra, né? Até a última vez que a gente esteve compartilhando aqui, a gente falou sobre isso, né? João 3. Então, primeira pregação de Jesus que ajuda a fundamentar a igreja. Olha só, o apóstolo ali sendo usado pelo Espírito Santo, né? Jesus ensina a Nicodemos sobre o novo nascimento, a nova vida. Jesus instruiu a mulher samaritana acerca da salvação. Na hora ela vira uma evangelista. Ou seja, que nem dizem, né? A pregação, a evangelização é assim: é um mendigo que ele vê onde tem pão, ele vai lá, até come, mas ele pensa nos outros, ele volta e chama todo mundo para ir lá onde tem pão para comer. Então nós não podemos ser egoístas, porque a mulher samaritana, ela viu assim: poxa, eu vejo que tu és profeta, poxa, tu parece o Messias, ela podia ficar ali e deixar uma cidade toda, fazer que nem Jonas queria fazer, né? Mas o papai não deixou, né? Lembra que Jonas queria deixar uma cidade toda perecer? O profeta Jonas, né? Ela quase, por egoísmo, ela podia dizer: não, já estou resolvida aqui, ninguém me ama mesmo, porque os homens tudo me usam como querem, eu sou uma mulher, né? Mas ela vai lá e faz o quê? E fala para toda a cidade. Então, o sermão, irmãos, olha só, às vezes um sermão de salvação, uma pregação da palavra mais importante que a gente vai ter na nossa vida, não é para um grupo de 10 pessoas, de 50, de 100, de 1000. Às vezes vai ser para uma pessoa. Sabia? Se a gente tem fé, a gente não sabe se a gente está pregando para o novo Billy Graham, para o novo Spurgeon, para o novo Michael. Não, a gente não sabe. Jesus pregou para uma mulher, uma cidade toda foi salva, amém? Aleluia. Jesus pregou sobre, aqui Jesus ensina sobre o templo, né? Sobre a festa dos templos. Ele vai explicar para eles: olha, ele sobe numa pedra e brada: olha, vocês venham a mim, que eu vou dar de vocês a de beber. Não precisam ficar fazendo esses rituais mais, agora eu tenho a fonte da água da vida, né? Quem beber de mim jamais será sede. Foi a mesma coisa para a mulher samaritana. Jesus discursa sobre, ele prega sobre a missão dele e declara ser o Filho de Deus publicamente, qual era a vontade do Pai dele. Ele fala sobre o que é bom, né? O bom pastor. E ele vai falar sobre a sua deidade, né? O fato de ele ser Deus. Eu podia continuar aqui, mas eu quero entrar, a gente está com tempo hábil ainda, já para mostrar para vocês que a gente falou um pouco do autor, falou agora do Evangelho de João, da importância do Evangelho de João, que ele foi escrito, né, para a salvação das pessoas.
Mas agora eu quero já mostrar para vocês que ali a partir da década de 90 do primeiro século, existiam alguns grupos, eu vou só citar eles, que eram os gnósticos, os docetistas. Tinha um homem chamado Cerinto, que era um homem bem maligno, ele tinha heresias para perdição, como a gente tem falado aqui. Então é nesse contexto, meus irmãos, porque ali já era a terceira, quarta geração de cristãos, desde o início ali daquela era, né, onde Cristo vem na plenitude dos tempos. Então é nesse contexto, meus irmãos, que o cristianismo, se é que a gente pode falar assim, ele começa de uma forma como a gente entende a partir do Novo Testamento. Eu não vou me aprofundar tanto como o pastor Michael tinha feito, de explicar a igreja no Antigo Testamento, porque não se faz necessário. Mas por que é importante entender isso? Porque a defesa que é feita no início da primeira epístola de João é exatamente sobre essas heresias, sobre a encarnação de Cristo, sobre a eternidade de Cristo, sobre a criação, sobre a deidade, o fato de Jesus ele ser 100% homem, perfeitamente homem, e ser 100% Deus, perfeitamente Deus. E porque assim, pensem comigo, nós vamos falar sobre isso, mas só uma pincelada aqui. Ali nessa década de 90 do primeiro século, final, os últimos 10 anos do primeiro século, se eles estivessem com aquela heresia fundamentada de fato, que Jesus não era homem, não era 100% homem, carne e osso, então como é que Jesus morreu na cruz? Vocês estão entendendo? Como é muito caro para nós, como é a base da nossa fé. Então, quando nós entrarmos na exposição dos 4 versículos, nós vamos falar sobre o núcleo do que contém o Evangelho, que é a mensagem de Deus a nós, o que ela contém, que é a vida de Cristo, e que daí, quando a gente teve comunhão com essa mensagem, a gente restaura essa relação com o Pai, e a gente começa a anunciar isso, a testemunhar, a manifestar isso, da mesma forma que foi manifestado a nós. Isso é um resumo, praticamente, daquilo ali, dos 4 versículos. Mas é importante vocês entenderem esse contexto todo. Por que o apóstolo João ele vai fazer essas afirmações? Nesse final ali, quando o gnosticismo ele começa, ele é tão grave, meus irmãos, que ele não vai parar aí. Essa seita, essa heresia contra a cristologia de uma forma geral, ela quase dizimou a igreja. Para vocês entenderem a gravidade do que a gente está falando. Por isso que a epístola de 1 João ela foi escrita para quem já era membro da igreja de Cristo, para quem já era salvo, diferente do Evangelho. O Evangelho foi escrito para quem não era salvo. A epístola foi escrita para afirmar a convicção, a fé, a certeza dos que já eram salvos. Vai ser lindo, nós vamos trafegar para aquelas páginas da Bíblia ali, das epístolas de João, vocês vão perceber os testes morais, sobre justiça, sobre verdade, sobre comunhão, sobre amor, confissão de pecados, andar na luz. Se preparem o coração. Hoje é só o início da nossa jornada juntos, assim como foi, né, um término no início, um término lindo, o pastor Michael de Romanos. Agora nós vamos fazer com as epístolas de João. Vou fazer uma pergunta para você, já se encaminhando para isso que Deus está nos levando, que é as epístolas de João. O que vocês, se vocês perguntassem para as pessoas aqui em Capão, o que vocês acham sobre Jesus e sobre o cristianismo, sobre a igreja de Jesus? O que vocês acham que as pessoas iam falar? Não precisa responder para mim, mas só pensem nisso. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, nós vamos ter alguns contextos, tá? Eu estava escrevendo sobre essas coisas que eu estava lendo, as escrituras, né? Por exemplo, assim, as pessoas iam responder para nós, para a gente pensar um pouco, que a igreja ela tem uma moralidade muito asseverada, ou seja, que as pessoas têm muita código de regras, religiosidade, muita informação religiosa, mas não tem uma vida prática. Eles acreditam que a gente é meio fora de contexto. Até aí tem certezas
né, mas também incertezas. Já nós vamos responder isso. Uma outra coisa também, se nós pegar alguém meio machucado, alguém que não conheceu o Evangelho, que não conheceu a Jesus, mas que conheceu a instituição, e por alguma razão a instituição machucou essa pessoa, nós vamos pegar alguém ferido. Essa pessoa vai falar coisas de mágoa, de rancor, de ira contra o cristianismo, contra a igreja, talvez não contra Jesus, que daí vem aquele discurso meio distorcido, né? Eu sou amigo do noivo, mas odeio a noiva, não gosto da noiva. É uma coisa meio incoerente, né? Tu dizer que tu ama o noivo, mas não ama a noiva. Então, se os dois vão ser uma só cara, então tu tem um problemão aí. Tu dizer que tu não gosta da igreja, mas tu ama Jesus, tem alguma coisa errada com o teu cristianismo. Então a gente vai encontrar pessoas assim, feridas, no seu entendimento do todo, elas estão totalmente perdidas em relação ao que é o cristianismo, o que é a igreja, o que é o evangelho, e talvez elas nem vão ter uma noção de quem é Cristo, de quem é Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Então tem mais perguntas, mas eu já quero, é nesse contexto aqui, que naquela década de 90, final do primeiro século, João, que estava já sendo perseguido, mas ele já não tinha mais a mesma condição física, né? Eu, por exemplo, eu sou novo ainda, vou fazer 45 anos agora, mas quando eu tinha 18 anos eu fazia de tudo. Eu não consigo fazer o que eu fazia com 18 agora com 45. Agora tu imagina João. Então diz que a tradição diz que ele era até carregado, né? Para falar algumas pessoas em algumas regiões, ele era carregado como um ancião, ajudavam ele porque ele tinha dificuldade já para, né? Mas mesmo assim continua pregando. E disse, é possível que ele dizia assim, ó, eu ouvi um pastor dizendo, Augusto Nicodemos, que o Augusto Nicodemos disse assim, ó, que João ele era levado até um lugar com vários ouvintes, e ele dizia apenas assim, ó, filhinhos, amai-vos uns aos outros. E ficava repetindo isso. Para eles pensavam assim, pô, gente, veio até aqui para ouvir esses senhores, né? Ele só fala isso. Só que eles não tinham noção do que ele estava falando. O que ele estava falando? Ele estava falando do primeiro mandamento. Ele estava falando da primeira prática que alguém que conhece a Cristo tem que ter, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo, né? Agora a gente já sabe como Cristo amou. Como Cristo amou. Esse é o up, né? É como Cristo amou. Então é nesse contexto que nós vamos ter 1 João. Nós vamos começar a partir desse momento. Vamos voltar ali agora. Eu sei que vocês estão com as Bíblias abertas. O versículo 1, ele vai dizer exatamente essa questão que a gente comentou até agora. 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, né? O que vimos e ouvimos, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, né? Então aqui nas nossas anotações aqui, Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés. Olha só o que Jesus está falando, meus irmãos. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede.